né? Considerando o elenco do Flamengo saudável, todo mundo bem, a fila é mais difícil de andar, né? De andar e de você saber qual é o seu lugar, exatamente. Mas vejam, o Michael já entrou e já fez gol. O Flamengo precisava dele, quase que desesperadamente. E não por culpa de ninguém, né? Está passando por um período em que a quantidade de jogadores machucados é diferente do que você vê normalmente acontecer. E aí um jogador que, claro, a contratação é um processo que começou muito antes. Um spoilerzinho aí para vocês, a dupla do Flamengo, os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz e Bruno Spindel, já estão em Londres, onde eles vão finalizar. Tem também Andrés Pereira, um assunto que está tomando conta aí nas redes sociais, dando conta que ele... Bom dia nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal Mundo Fla React, nesta quarta-feira, dia 28 de agosto de 2024. Estamos trazendo para vocês as últimas novidades do Mengão. O Flamengo entrará em campo logo a mais à tarde aí contra o Bahia, a partida válida pela Copa do Brasil, o primeiro duelo das quartas de finais da Copa do Brasil. Vamos aqui para mais um corte que eu preparei para vocês do canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, também com o Vene Casagrande, os dois canais estarão aqui na descrição desse vídeo. Tímido, mas está garantido amanhã a prova do Theo e esse grande Flamengo e Bahia na Arena Fonte Nova. Vamos ter por aqui também. O Flamengo está lá dentro, delegação jantando, enfim, se preparando para essa partida. Vamos ter um grande jogo amanhã na Arena Fonte Nova, esse Flamengo e Bahia. Valeu, Pedro. Daqui a pouquinho o Pedro volta, então, para falar de mercado. Se o Theo garantiu, minha gente, pode ter certeza, porque o meu Theo, quando garante, é só na tabela. O Theo assumiu uma responsabilidade então, assim, em rede nacional. Ele chamou uma responsa. Imagina que muito o pai cedo, dele vai pegar esse trecho e vai falar, olha, tá aqui. O professor deve estar assistindo, hein? O professor está assistindo. E aí, vamos falar desse Bahia e Flamengo, Zupa? Começa com você. Dá para garantir alguma coisa como o Theo garantiu? Ele garante nota alta. Dá para garantir quem vence essa partida? Não dá para garantir quem vence. Também não dá para garantir que o jogo vai ser bom, que o confronto será bom, mas a gente espera que sim, né? Não é garantia, mas a gente espera que os jogos sejam bons, a começar pelo jogo de ida em Salvador, porque são duas equipes tecnicamente muito boas, são equipes que se encontraram no Campeonato Brasileiro e produziram um jogo muito interessante. A gente fez até o pós aqui de Bahia e Flamengo, de Flamengo e Bahia, no caso, onde o Bahia jogou melhor que o Flamengo, mas o Flamengo encontrou maneiras de vencer o Bahia. Era um instante da temporada em que o Bahia vinha rendendo de fato muito bem. O Bahia teve uma queda dentro do seu padrão, né? Continua muito bem colocado no Brasileiro, acho que brigará por Libertadores até o final da competição, mas naquele instante o Bahia vinha produzindo como os melhores do campeonato. Verdade. E fez um tremendo duelo contra o Flamengo. Vamos ver em dois jogos, né, com as características que o mata-mata traz para as partidas, se a gente vai conseguir replicar aquele jogo tão interessante. Bahia é um time muito técnico, mas não é um time veloz. É um time que gosta muito de ter a bola, mas quando não tem, sofre muitas vezes para recuperá-la com rapidez, com intensidade. E o Flamengo é um time que tem muita qualidade, mas nem sempre vem rendendo nesse mesmo nível. Pronto. Só que, mesmo passando pelos seus objetivos, o futebol apresentado para o Flamengo é aquele de quem está ali correndo na areia, fofa. Porque realmente o calendário está pegando pesado. Como é que você vê esse momento projetando para esse jogo? Sim, o jogo último que aconteceu entre eles, que o Gustavo lembrou, não só o Bahia jogava mais do que joga atualmente, né? O Flamengo também. Tinha um nível melhor. Foi, talvez, não ainda... Início de período de Copa América, não foi? Antes. Um pouquinho antes, né? Em que isso. o Flamengo teve alguns jogos em que conseguiu gols no final. Esse gol do Davi Luiz foi um gol quando todo mundo imaginava que o resultado seria outro e tal. E o Flamengo passou muito bem por aquele período depois, né? Durante a Copa América, sem vários dos seus jogadores. O Bahia também um pouco irregular. Naquele momento eu concordo com o Zupac a respeito do nível de jogo do time do Rogério, mas o potencial está aí. E na fase anterior da Copa do Brasil, as discussões ficaram mais concentradas no confronto entre Palmeiras e Flamengo, por motivos óbvios, né? O emparceramento desse nível é óbvio que vai concentrar as conversas, mas eu me lembro da gente ter conversado aqui sobre, olha, muito interessante também o confronto Botafogo e Bahia. Vai ser um confronto de times que estão jogando bem, com propostas diferentes, vão ser dois jogos legais. Foi o que aconteceu, independentemente de polêmica ou não polêmica.
E agora eu acho que o Bahia representa um teste do mais alto nível para o Flamengo. Porque em resultados o Flamengo ele vem conseguindo, né, ticar as casinhas. Em desempenho a situação já foi melhor nesse ano, já foi pior também, mas caiu em relação ao que o Flamengo vinha fazendo. É claro, ninguém passa por um período com tantos jogadores machucados, muitos do mesmo setor, como o ataque do Flamengo tem sentido. Mas a proposta que o Bahia tem, especialmente na sua casa, embora seja capaz de fazer no Maracanã o jogo que fez na última vez em que se encontraram, o resultado não foi injusto porque não houve erro de arbitragem, não houve nada fora da regra, mas ali, pelo que mostraram, provavelmente foi cruel com o Bahia. Mas a proposta que o Bahia tem para enfrentar o Flamengo é um teste do mais alto nível. Naquele jogo, inclusive o Rogério Ceni, em entrevista coletiva, ele fala, olha, a gente perde, mas eu estou feliz com o que o clube apresentou. E ele fala, foi um detalhe, foi apenas um detalhe. Aí fica esse detalhe para esse jogo agora de Copa do Brasil. Nem sabiam que iam se encontrar agora em Copa do Brasil em outro momento. Mas veremos o que é que vai fazer agora com esse detalhe o Rogério Ceni. Vamos voltar para a Bahia, a gente volta a conversar com o Pedro, mas para falar agora de mercado do Flamengo. O Flamengo está se reforçando neste momento do campeonato, até porque tem muitos desfalques e precisa ganhar nessa temporada um título. É isso que espera o seu torcedor. Pedro. Pois é, Marcela, tudo bem? A gente volta aqui, o pessoal está agitado ali, porque eu acho que conseguiram de alguma maneira falar com o Davi Luiz, então a criançada está agitada aqui do lado. O Flamengo busca, de fato, esses reforços para essa janela. Já conseguiu o Michael, conseguiu também o Alexandro, porque perdeu o Cebolinha e Vinha, então eram perdas aí definitivas para essa temporada, né? Só voltam no primeiro semestre do ano que vem, não sabem exatamente quando, ainda precisamente, né? Então o Flamengo foi atrás desses dois jogadores e agora está muito próximo de anunciar aí o Plata, né? O Gonzalo Plata, equatoriano, que está no Al Sadd do Catar, ainda está, né? Ainda é jogador do Al Sadd do Catar, e também do Alcaraz, que está no Southampton da Inglaterra. As negociações estão muito bem encaminhadas, praticamente acertadas, a gente pode dizer assim. O Alcaraz, a dupla do Flamengo que viaja, a dupla de dirigentes, o vice-presidente de futebol Marcos Braz e o diretor de futebol o Bruno Spindel, a dupla está em Londres, na Inglaterra, neste momento, para fazer assinatura de contrato, acompanhar exames médicos do Alcaraz. O Flamengo vai desembolsar em torno de 18 milhões de euros, deve ser esse o valor, englobando ali até a taxa de mecanismo de solidariedade em relação ao Racing. E o Vitor Hugo, jogador da base do Flamengo, já há bastante tempo, ele nem veio para cá, para Salvador, não foi relacionado para essa partida, vai para a Europa e aí ele vai ser emprestado a um clube turco que pertence ao grupo ali do Southampton. Tem uma possibilidade depois, mais à frente, dele ser negociado em definitivo. Aí estão ainda vendo os valores, pode ser 8, 9 milhões de euros, ainda não se sabe exatamente qual vai ser esse valor. Estão alinhavando essa situação, mas ele vai por empréstimo. Em relação ao Plata, está se encaminhando já para o Rio de Janeiro, o jogador, para fazer exames no Rio e já ser reforço muito em breve, em campo mesmo, assim, ser anunciado. O Flamengo alinhavando detalhes com o Al Sadd de 3 milhões e 800 mil euros por 50% do jogador. O Flamengo sempre teve cautela nessa negociação, porque sabe que negociar com o pessoal do mundo árabe, como diz assim, acho que o Zupac e o André que gostam, né, desse termo, mundo árabe, lá no Catar e tudo mais, eles são complicados nessa questão de vai uma minuta, aí a minuta de contrato volta completamente diferente, ou com alguns pontos divergentes, então isso vai e vem, o Flamengo fez isso, acertou tudinho, encaminhou, então o Plata muito em breve deve ser esse reforço rubro-negro, repetindo, 3 milhões e 800 mil euros por 50%, e com cláusulas, metas ali, e o Flamengo pode adquirir um percentual maior desse jogador mais para frente, e aí o Flamengo pode ser que fique por aí, mas pode ser que venha mais algum tipo de contratação, mas o tempo hábil da janela também está se esgotando, dia 2 de setembro ela se encerra.
Bola, Pedro, trazendo informações do mercado do Flamengo, um mercado bastante agressivo, teve problemas de lesões, chegando jogadores, e a gente vai debater um pouquinho essas novidades do mercado do Flamengo, começando contigo. A gente tem uma tela, né? Temos uma tela com os números gerais das últimas temporadas, né? As últimas 3 temporadas, tanto do Plata quanto do Alcaraz. Eu vou focar ali em gols, né? O Alcaraz fez 9 gols em 2022, ele jogou no período por Racing, Southampton e Juventus, 9 em 42 jogos, 4 em 21, 4 em 38. O Plata defendeu o Valladolid e o Al-Sadd, fez 6 gols voltando 3 temporadas, 6 gols em 31 jogos, 1 gol em 36, 12 em 33. A última por titularidade ou para estar ali no elenco esperando a sua vez? Eu acho que é para brigar, né? Considerando o elenco do Flamengo saudável, todo mundo bem, a fila é mais difícil de andar, né? De andar e de você saber qual é o seu lugar, exatamente. Mas vejam, o Michael já entrou e já fez gol. O Flamengo precisava dele, quase que desesperadamente. E não por culpa de ninguém, né? Está passando por um período em que a quantidade de jogadores machucados é diferente do que você vê normalmente acontecer. E aí um jogador que, claro, a contratação é um processo que começou muito antes, outros jogadores, outros nomes foram envolvidos, outros clubes, né? O Corinthians, pelo menos, disse que queria o Michael. E o Plata também. Também. E, coincidência, um já foi e o outro está indo para o Flamengo. São questões de escolhas. É questão de plata, na verdade. Também isso, né? Bem. Agora foi bem. Então, na situação atual, e até o final da temporada, a gente está começando a entrar no trecho mais decisivo. Copas se afunilando, o Campeonato Brasileiro daqui a pouco vai entrar na chamada hora da verdade. Muito também a depender de quais candidatos no Campeonato Brasileiro ainda estão na Copa do Brasil, na Copa Libertadores. Mas as coisas vão começar a ficar mais importantes. E a tendência é o desgaste aumentar e os problemas aumentarem também. Então, o Flamengo se conforta, digamos assim, recebendo jogadores que, claro, precisam se adaptar, precisam entender, precisam conhecer os companheiros, sistema de jogo e tal, mas às vezes há situações, e acho que o Flamengo está passando por isso, que o Flamengo precisa de corpos, precisa de gente para fazer papéis, para estar disponível. Outro dia o De La Cruz estava lá no estádio Newton Santos, sentado no banco de tênis. Isso significa que ele não ia jogar. Ele até poderia, mas as questões que ele enfrenta, o gramado sintético, o risco de perdê-lo por um tempo maior. Então um cara desse nível está sentado no banco, mas ele não joga. Né? Então são medidas. Então o Flamengo precisa de ter gente no campo. Isso é que o clube precisa nesse momento. Pois é, e aí a gente vê o Pedro falando do Arrascaeta, falando do Gabigol, falando do Pedro também. Sem falar nos jogadores que não jogam mais essa temporada, né? O Vinha, o Everton, também o Cebolinha. Ô, Zupa, quando daqui a pouquinho a gente vai falar do Pedro também, tá? Porque tem questão do Pedro, então a gente volta pro Pedro falar do Pedro. Tô confuso. Depois de ter entrevistado o menino Pedro. Isso é muito coisa, hein? É muito coisa. Pedro. Podem chamar também o Pedro Ivo. Ô, Zupa, mas aí pensando nesses 2 jogadores que chegam, eles chegam, você, na tua opinião, daqui a pouco você faz o campinho e aí mostra pra gente como eles jogam, mas eles chegam com esse status de titulares, do jeito que tá? Sem esses jogadores que estão à disposição. O que é que você acha? E a gente pode colocar também e chamar a atenção para a diretoria rubro-negra. Sabendo de todos esses problemas, também age rápido. Saberia que precisaria de novos reforços, mas age mais rápido depois do que acontece. É uma diretoria competente no mercado, né? Não só porque tem o dinheiro para gastar, não é só uma questão de ter, é uma questão de onde gastar, como gastar, né? E o Flamengo costuma ser ágil dentro do mercado e muito competente para identificar os pontos. A gente está vendo aí os lances do Carlos Alcaraz e a contratação dele, assim, quando a gente olha, o cara veio da Premier League, o cara custou 18 milhões de euros. Você imagina que seja um cara para jogar de imediato. Mas assim, com todo mundo disponível, e daqui a pouco eu vou mostrar o campo do Flamengo com essas opções, mas com todo mundo disponível, eu vejo o Alcaraz como opção por hora.
Agora, com a lesão do Arrascaeta, não sei se o Arrascaeta vai estar pronto para os jogos contra o Peñarol, espero que sim, acho que vai estar bem no limite da recuperação dele, e claro, pensando na Libertadores como principal objetivo, o Alcaraz dá uma oportunidade de o Flamengo ter alguém mais ou menos com as características do Arrascaeta, porque nesses anos todos, de 19 para cá, o Flamengo teve titulares de um nível altíssimo, reservas de nível altíssimo para várias funções, mas sempre encontrou dificuldade para a função do Arrascaeta. Talvez, assim, dos jogadores que eram reservas, o que mais se aproximou de substituir o Arrascaeta foi o Andrés, enquanto era reserva em algum momento, mas o Andrés também não é exatamente, ele é mais um 8 do que propriamente um 10. O Alcaraz, embora não seja um articulador, um pensador genial do jogo como é o Arrascaeta, ele é um meia para essa função. O Flamengo pode ter o Gerson no lugar do Arrascaeta com pontas, Michael e Luiz Araújo, Plata e Michael, Plata e Araújo, pode, ou pode ter o Alcaraz como 10, Gerson aberto por um lado, como ele vem jogando, um meia pela direita com muita qualidade, e um ponta do outro. E a questão do Alcaraz tem algo além, que é o fato de o Flamengo ter investido o que investiu num jogador de 21 para 22 anos, o Flamengo não está contratando o Alcaraz obrigatoriamente para ele ser titular agora. São 5 anos de contrato, um jogador jovem, pensando na reformulação, né? O Arrascaeta está há muito tempo no Flamengo, não é um menino, se aproxima aí da casa dos 30 anos, acho que está próximo, né, da casa dos 30 anos. É um jogador que convive com muitas lesões. O Flamengo já reformulou vários setores do seu time, notadamente campeão, multicampeão. Em algum momento, né, esse último ano a gente teve a renovação do Everton Ribeiro, a reformulação, no caso, né, do Everton Ribeiro. Em algum momento vai acontecer com o Arrascaeta. E é muito importante que o Flamengo já tenha alguém pronto para jogar. Não que saia desesperado no mercado. E acho que o Alcaraz, se tudo der certo, se ele conseguir desenvolver o seu potencial, o olhar do Flamengo é para que essa transição seja feita temporada após temporada. Então, talvez ele jogue agora e ajude, mas o Flamengo contrata um jogador para os próximos anos e que tem qualidade para ajudar. Vamos fazer o seguinte, a Marcela já deu, o Zupac também já deu a letra de que vai analisar esse Flamengo, esse novo Flamengo com as caras novas. A Marcela citou o Pedro, sendo o assunto com o Pedro, então a gente volta a Salvador para acionar o Pedro Torre sobre a história do Pedro. A torcida rubro-negra estava preocupada, assédio do futebol internacional, o Flamengo mandou o famoso cai fora, é isso, sai pra lá, é isso, Pedro? Tem que chegar muito forte, Felipe, muito forte mesmo para levar o Pedro do Flamengo. O Pedro agora totalmente em alta, né? É um jogador que tem aí 30 gols basicamente na temporada, se você contar até os jogos não oficiais no início do ano ali. Então, Pedro muito em alta, embora esteja agora em recuperação de uma lesão. Informação dada primeiro pelo Vene Casagrande, que houve uma proposta de 20 milhões de euros do Nottingham Forest da Inglaterra, podendo chegar a 25 milhões de euros com bônus, etc. E o Flamengo não quis nem muita conversa não, porque é um valor que não chega nem perto do que o Flamengo desejaria. O Flamengo não deseja vender o Pedro, mas para abrir um pouco de conversa, nem chega muito próximo do valor. A multa do Pedro, que tem conhecimento, é de 60 milhões de euros para o exterior e 100 milhões de euros para multa interna, né, para clubes do Brasil. Assim, se você for multiplicar, tem questões de salários, etc. Então seria esse o valor. Então o Flamengo não deu nem muita pelota, assim, para essa questão no Nottingham Forest, você não poderia perder, e aí você bota o pacote todo. Tem ano de eleição, principal jogador mais efetivo do time nessa temporada, convocado para a seleção, então seria muito difícil. Então o Flamengo vai ficar com o Pedro, a não ser que alguém chegue e pague a multa, e não tem muito o que fazer, e a janela já se aproximando do fim, os clubes europeus se movimentando muito nesse sentido. Ano passado, é bom lembrar, o Al Hilal, ali, um pouco antes da chegada do Jorge Jesus, um pouco antes da chegada do Jorge Jesus, o Al Hilal fez uma movimentação de levar o Pedro ali, acenando com 25, 30 milhões de euros. O Flamengo também não quis conversa e o Pedro mesmo recusou uma proposta 6 vezes maior de salário. Então é difícil tirar o Pedro do Flamengo. E só para arrematar, em relação a Alcaraz e Plata, o Flamengo espera ter esses jogadores já para essa data FIFA, para já se incorporar ao elenco, enfim, já começar o treinamento, e eles
podem jogar, assim, sendo anunciados, regularizados, tudo, a segunda partida contra o Bahia, que é justamente na volta da data FIFA, dia 12 de setembro, no Maracanã. E sempre bom lembrar, o Zupac está falando aí dessa questão do Flamengo pensar no futuro, é exatamente esse caminho aí, você pegar um jogador de 21 anos, o Arrascaeta com 29, e que não é que vai ser agora, mas o clube tem que pensar nessa transição. E o Arrascaeta, por exemplo, é um jogador convocável, né? Sempre convocado para a seleção uruguaia, que joga, por exemplo, 2 dias antes. O De La Cruz também, 2 dias antes, na Venezuela, desse jogo contra o Bahia. Então seria interessante para o Flamengo já ter o Alcaraz nessa partida de volta contra o Bahia no Maracanã, dia 12. Maravilha, Pedro. Agora sim, a gente se despede. Ele está em Nova Pedro. York. Tá no US Open, né? O Carlitos. Isso é o Carlos. Não pode, né? E a torcida do Flamengo é tão criativa que certamente vai ter alguém com uma raquete na arquibancada. Vai ter. Uma bolinha amarela vai rolar ali, né? Vai ter. Tem várias pessoas indo, inclusive, nas redes sociais do Alcaraz, o tenista, dizendo bem-vindo ao Flamengo. Ao Mengão. Seja bem-vindo, Vai, muito Mengão. legal e tal, não sei o que, seja bem-vindo à nação. Beijo pro Pedro e a gente falou um pouquinho agora também do Pedro, que fica. Diga ao povo que ele fica. Bom, mas também 20 milhões para o Pedro, que está numa super temporada, aí chega o Nottingham Forest bonitão, achando que vai levar como levou o Scarpa, que também estava numa super temporada naquela época. Mas era algo que o Scarpa já tinha planejado para a vida. Sim. Não é assim não, amigão. Não é assim não. Chegou 20 milhões e vai embora. A proposta é muito boa, né? Ela não é pouco boa. Pedro, 27 milhões, eu não achei boa, não. 27 milhões não, 20 milhões. É muito dinheiro. 154 milhões de reais. Um jogador de 27 anos de idade, acho improvável que uma proposta... Segunda chance, né? Tão mais alta chegue. A proposta ela é muito boa, mas a proposta é muito boa, depende de quem está vendendo. É o Flamengo, precisa desse dinheiro. Esse é o ponto central. Esse é o ponto central. O Flamengo é um clube que precisa vender. Às vezes o clube não quer vender, mas ele precisa vender. O Flamengo não quer vender e não precisa vender. O Flamengo está fazendo um movimento de gastar algo próximo a isso para contratar o Alcaraz, né? Então, assim, o Flamengo não está precisando desse dinheiro desesperadamente. É claro que seria muito bem-vindo para qualquer balanço de clube, mas não é o caso. E também tem o lado do jogador, né? Às vezes, mesmo se o Pedro quisesse muito ir, o Flamengo talvez dissesse não. Mas nesse caso, assim, é um jogador hoje insubstituível dentro do elenco. Ele é o centroavante convocado para a seleção brasileira, um dos melhores jogadores do Brasil na atualidade. E o Flamengo não precisa deste dinheiro nesse momento. Então, assim, torna a proposta que é muito boa. Ela não é pouco boa, ela é muito boa. Ela é uma proposta para o Flamengo recusável. Ótimo para o Flamengo. O que me chama a atenção é o Nottingham Forest descobriu o Brasil. Mas, assim, pelo menos uns 10, 15 jogadores entre contratados e quase contratados. É toda a janela, são Danilo 4, tem 5... o Scarpa. Não, o Scarpa foi embora. O Murilo do Corinthians, que era do Corinthians, lá. O Carlos Miguel do Corinthians foi para lá. O Renan Lodge esteve lá recentemente. O Felipe, zagueiro, que era do Atlético de Madrid, foi para lá. Agora o Felipe se aposentou. Eles estão de olho. O Andrei, volante que era do Vasco, estava no Chelsea, foi emprestado para o Nottingham Forest. Eu não sei se é alguma relação com o empresário, eu não sei, com agentes que trabalham no futebol. Mas o Nottingham Forest descobriu o Brasil e eles querem todo mundo. Tentaram o Pedro, o Flamengo disse não e o Flamengo está correto. Eu estava falando em relação à proposta, porque eu fiz uma comparação com a proposta do Yuri Alberto. Tudo bem, o Yuri Alberto é mais novo, né? 22 a 27. Ainda assim, é um Yuri Alberto que não está no seu melhor momento. E o Southampton ofereceu ao Corinthians 18 milhões. E aí fica aquela coisa, 18 a 20 do Pedro e do Yuri Alberto, não tá muito pouca essa diferença entre um e outro, apesar da diferença de idade. Foi por isso que eu pensei. Agora, o Corinthians nem sempre vai poder dizer não num momento como esse. O Flamengo está tudo tranquilo. Eu queria te ouvir também sobre a história do Pedro, ficar do Pedro. O Nottingham Forest me lembra o Léo Batista. Vocês acreditam? É isso. Eu não estava esperando por isso. Sabe por quê? Nos anos 80, nos gols do Fantástico, sempre tinha gol do Nottingham Forest. E eu lembro do Léo Batista chamando os gols do Nottingham Forest. Você acredita nisso? Rei do off da televisão brasileira. Nenhum outro clube me causa essa relação. É uma coisa...
estranha. Eu lembro dele. Eu tô vendo o Léo Batista chamando os gols do Nottingham Forest. Mas tudo bem. Pedro. Faz muito Pedro tempo. marca para o Nottingham. Eu teria dificuldade de entender o Pedro indo para o Nottingham Forest nesse momento da carreira dele, mesmo que a proposta fosse boa para ele, e deve ser, hein? Para ele deve ser muito boa. E o Flamengo quisesse aceitar por qualquer motivo, ou por motivos econômicos, ou por qualquer outra coisa. Às vezes tem aquela situação, você vai dizer para um jogador que quer ir que ele não vai, e ele vai se sentir mal, vai se sentir não atendido em algum... Também ou para ontem, né, com os lesionados, quando esses reforços estiverem disponíveis, como que ele monta o Flamengo, pensando até mais nos confrontos contra o Peñarol pela Conmebol Libertadores. Bora para a prancheta do professor Adenor. Este é o time que eu considero o ideal do Flamengo. Com todo mundo disponível, eu tô tirando o Cebolinha, porque o Cebolinha só volta na próxima temporada. Tem aqui a dúvida do qual Léo, né? Léo Ortiz ou Léo Pereira. Eu tenho gostado muito do Léo Ortiz, até mais como volante, mas acho que ele merece uma sequência também como zagueiro, porque o Pulgar como volante, para mim, deve ser o volante principal do Flamengo. Já coloco o Alexandro aqui, eu acho que nesse caso, para o Ayrton Lucas ficou complicado. Ayrton Lucas e Vinha, havia uma disputa com o Ayrton Lucas em vantagem. O Alexandro, lateral esquerdo, titular do Brasil na última Copa do Mundo, com o Tite, vindo da Juventus. Acho que vai chegar e vai jogar e vai ajudar bastante. Aí tem algumas questões, né? Teremos Arrascaeta e Pedro nos confrontos contra o Peñarol, recuperados. O Pedro até mais rápido, né? O Pedro Henrique Torre falou que ele pode voltar no final de semana, se estiverem à disposição. Claro que são dois titulares absolutos. Se o Arrascaeta não estiver nos confrontos contra o Peñarol ou num futuro próximo, existem algumas alternativas para o Tite, né? A que ele vem usando o que ele usou, aliás... Que Flamengo, após essa janela de transferência, fazendo essas contratações, o Flamengo vai buscar renovação de contrato de jogadores que estão valorizados no elenco. Leia-se Pedro, Gerson e também Pulgar. No caso do Pulgar, a renovação, a conversa pela renovação já começou desde o começo do ano. Deu uma estagnada, deu uma congelada. Eles sempre estão se falando sobre o assunto e o Flamengo quer intensificar esse interesse na renovação de contrato do Pulgar o mais rápido possível. Até porque dos três que eu acabei de mencionar, o Pulgar é o que tem um contrato menos longo, digamos assim. Vai até dezembro de 2025, ou seja, está próximo, não está tão distante. Pelo contrário, daqui a um ano ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Flamengo. Mas o Flamengo quer renovar o contrato dele, jogador de 30 anos, e aí vai dar essa intensificada após a janela de transferência. No caso do Pedro e do Gerson. Pedro, vamos lá. Como a gente noticiou ontem em primeira mão, o Nottingham Forest da Inglaterra fez uma proposta oficial para contratar o Pedro. Isso aí, nação, ficamos por aqui. Esse foi mais um corte aqui do nosso canal Mundo Fly, sempre trazendo aqui conteúdos, análise diária para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo, né, galera? O Flamengo vai entrar em campo logo a mais aí contra o Bahia. Vai ser um jogo difícil, a gente sabe, o adversário aí bastante complicado. O Flamengo venceu, né, eles no primeiro duelo aí pelo Brasileirão, mas agora o campeonato da Copa do Brasil pode ser diferente. O jogo vai ser às 21h30 aí na Fonte Nova, na Arena Fonte Nova. Expectativa aí de casa cheia, vamos torcer aí para mais uma vitória do Flamengo aí e começar o pé direito aí rumo à semifinal da Copa do Brasil.